Meus caros estudantes, estamos iniciando uma aula de literatura, língua portuguesa. Professor Valentim Quaresma, iremos falar sobre movimentos literários no Brasil. Começaremos pelo Barroco, que teve início em 1601 e terminou em 1768. O que estava acontecendo ou o que aconteceu durante esse período? Nós chamamos de contexto histórico. Então, de todos os movimentos, nós iremos trabalhar com o tripé: contexto histórico, características do movimento e os principais autores. Vamos ver. Eu quero destacar aqui do Barroco dois ícones do contexto histórico, que é a Contra-Reforma e as manifestações literárias na Bahia. Não que os demais não tenham importância, mas você vai tendo a oportunidade de se aprofundar nesses itens. Pois é, o que foi a Contra-Reforma? No final do século XVI, início do século XVII, aconteceu a Reforma Protestante de Martinho Lutero e a Igreja se sentiu ameaçada, prejudicada. Ela bolou um plano, um projeto para que o protestantismo não se expandisse da forma que estava acontecendo. O nome desse movimento é Contra-Reforma. É bem verdade que surgiram aí no homem ou na sociedade da época vários conflitos, até conflitos em termos de pensamentos, em termos de procedimentos, porque de repente o homem se viu mais com uma certa liberdade, né? Durante toda a Idade Média é chamada Idade das Trevas, porque as pessoas ficaram inteiramente na obscuridade, né? Somente sem acesso ao conhecimento, principalmente as pessoas das classes subalternas, vamos dizer assim. Então, o que foi a Contra-Reforma foi esse movimento da Igreja Católica para combater, né, o avanço do protestantismo. E lá embaixo aqui tem manifestações literárias na Bahia. Quero chamar a atenção porque aí onde surge a literatura brasileira propriamente dita, que é justamente sobre as obras de Gregório de Matos Guerra, o primeiro poeta brasileiro que fez poesia com fins artísticos, literários no Brasil. A literatura até então não tinha esse fim, era mais literatura de informação, tratados de viagens, como você já deve ter estudado. Então, características de um texto do Barroco. Como já falei, vai pautar-se no conflito carne-espírito, né? Essa mistura de céu e terra na visão do mundo. Então, o homem barroco é esse homem dual, né? Esse homem cheio de conflitos. Isso vai refletir na linguagem, né? Na própria arquitetura tem aqueles volteios, aquelas curvas exageradas, justamente porque refletiu o espírito humano da época. O cultismo. Cultismo é a manifestação básica em poesia. É o rebuscamento formal. Metáfora, hipérbole, trocadilhos, ambiguidades e antíteses. Então, o maior representante da poesia, como já falei, é Gregório de Matos Guerra. Nasceu em 1636, morreu em 1695. É o principal nome da poesia da época. E para mim, um poeta assim que nunca surgiu outro igual, né? Com tamanha ousadia na época de denunciar e de utilizar a arte engajada, vamos dizer assim. Então era um homem de muita coragem para falar e escrever o que escreveu na época, né? Veja só, conceptismo, manifestação básica em prosa, é a linguagem de conceitos
racionalismo, busca da essência das coisas. Aqui eu chamo a atenção para o uso da linguagem já de forma persuasiva. O padre Antônio Vieira, ele tinha uma missão, era justamente catequizar, né, os índios, e era um padre jesuíta. Nasceu em 1608 em Lisboa e morreu na Bahia em 1697. Então o padre Antônio Vieira, ele é o maior representante do barroco na prosa, e a sua produção literária baseia-se num compêndio, em vários livros chamados Os Sermões, que são assim uma coisa extraordinária em relação à utilização da linguagem de forma a persuadir e o poder de convencimento. Então, os artifícios usados por esse autor, por esse artista da palavra, para persuadir os gentios é uma coisa extraordinária, né? Vale a pena dar uma conferida. Escultura e arquitetura do barroco. Então, o barroco brasileiro é um dos mais representativos do mundo na escultura e na arquitetura, principalmente pela obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Esse cidadão brasileiro, artista brasileiro, ele foi acometido de um mal que começou paralisando os seus órgãos, paralisou as mãos, parece que ele só mexia um polegar. E ele ficou muito debilitado, mas ele não parou de produzir. Então essas obras que têm uma certa altura maior do que o tamanho normal, as arquiteturas também, que tudo era planejado e era executado por ele, era preciso que alguém os conduzisse, ou o conduzisse num andor, numa espécie de andor, e ele lá trabalhava, né, e continuou fazendo as obras. Há quem diga que após o mal que o assolou e que ele foi acometido, as obras ainda se tornaram mais refinadas. Então ele é um exemplo de superação, né? Num tempo que se fala muito em inclusão social, aí um exemplo de alguém que não teve aquele espírito de coitadinho e foi à luta, né? E é assim conhecido mundialmente pela sua obra única, né? Na arquitetura e na escultura. Arcadismo. O contexto histórico do arcadismo. O arcadismo teve início em 1768 e teve o seu final em 1836, né, com o início do romantismo. Nós iremos falar logo mais. Então, é um período do iluminismo, né, do cientificismo, o enciclopedismo de Diderot, Voltaire e Rousseau, Revolução Industrial, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos. E eu quero chamar a atenção aqui para o ciclo da mineração e a Inconfidência Mineira. Então, todos os Árcades, a maioria dos Árcades, eram intelectuais que estudaram na Europa, e eles foram os Inconfidentes. A base da Inconfidência Mineira é também os autores do arcadismo brasileiro. Eu sugiro um livro de Cecília Meirelles chamado Romanceiro da Inconfidência, que é um livro em poesia que conta a história de Joaquim Silvério dos Reis, conta a história do Tiradentes, e de uma forma bem mais lúdica, assim, por ser em poesia. Então, vale a pena dar uma conferida nessa obra, que é fundamental para a gente entender o arcadismo. As características de um texto árcade: predomínio da razão, crença de que a beleza, a pureza e a espiritualidade residem na natureza, e aí os temas são temas pastoris, temas voltados para a natureza, e onde surge o fugere urbem, ou seja, fuja do urbano, fuja da cidade, né? Vale dizer que os autores árcades não eram necessariamente camponeses ou campesinos. Eles eram pessoas que tiveram formação na zona urbana,
inclusive na Europa, né? Mas que o arcadismo, de uma forma geral, como estilo de época, tratava de assuntos, ou buscava mais levar essa paz campesina, essa paz do campo. Então daí o culto à simplicidade, né? Inutilia truncat, que é justamente cortar tudo que é inútil, né? Tirar, né, da literatura, das artes, o rebuscamento. Então é alguma coisa aqui mais direto, né? Bucolismo, uso de pseudônimos pastoris. O uso de pseudônimos tem alguma coisa a ver também com, sei lá, os inconfidentes, por exemplo. Eles precisavam de apelidos, né, para que não fossem descobertos. Então está dentro de um mesmo pensamento. E o outro jargão, vamos dizer assim, os emblemas do texto Árcade ou dos Árcades, é o Carpe Diem, que é aproveite o dia, aproveite o momento, vive intensamente esse dia de hoje. Então os três emblemas seriam Fugere Urbe, Inutilia Truncat e Carpe Diem. Aproveitem o dia. Os principais autores: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inconfidente, os dois, Basílio da Gama, Silva Alvarenga, Santa Rita Durão. Então, como já falamos, esses homens estavam na equipe ou junto com o grupo de Tiradentes. Por que não foram também mortos? Porque confessaram, né? Porque foram exilados, não tiveram sentença de morte, e o Tiradentes foi o único que manteve a sua posição de revolucionário até o final, e também não tinha recurso. Romantismo, 1836-1881. O romantismo no Brasil inicia com a obra Suspiros Poéticos e Saudade, né? Em 1836. Você vê aqui o contexto histórico: burguesia no poder, liberalismo burguês, regência e segundo império, guerra do Paraguai, lutas abolicionistas e nacionalismo. Não foi assim um movimento tão engajado assim. Você pega, só vai ter engajamento na poesia no final do movimento, quando das poesias de Gregório, das poesias de Castro Alves. Lá no início você vê os autores do romantismo não têm essa preocupação maior. Esse nacionalismo era valorização da natureza brasileira, né, de uma forma geral, mas você vai ver que nas características a natureza era também um pouco idealizada, enfeitada. Então, as características do romantismo: individualismo, subjetivismo, que é justamente uma das coisas muito fortes na poesia, né? Liberdade e imaginação criadoras, evasão e fuga para o exótico, pitoresco. Então, a fugacidade da vida, a fugacidade do tempo, né? Ai, que saudade que tenho da aurora da minha vida. Então, o poeta, ele era mergulhado em si mesmo e ele ficava se refugiando, né? Ou na infância, ou na natureza. Então ele se refugiava para o exótico pitoresco. Então vem aqui a morte e melancolia, que é o mal do século. Então esses poetas da segunda geração, principalmente, morreram todos jovens, né? E eles foram acometidos do que chamamos hoje de depressão, né? E que levou à morte desses jovens muito cedo. Você percebe nas obras dele, que morreram aos 21, 22 anos. Tamanha grandeza. Se esses homens tivessem vivido até 50, 70, 80 anos, realmente eram gênios, né? Não deixaram de ser gênios, mas tiveram uma vida aí muito curta para a produção. Consciência da solidão, reformismo, culto da natureza, exagero, ânsia de glória e idealização da mulher. Então, que a mulher era idealizada, né? E a natureza também era
enfeitadas. Se você pegar, por exemplo, o indianismo, as obras indianistas de José de Alencar, desse período, a personagem Iracema, ela tem características indígenas, tudo bem, mas é quase que uma ideia, né, de perfeição. Também o personagem Peri, de Uguarani, ele tem procedimentos e ações parecidos com os guerreiros medievais, né? Ele foge assim um pouco do verdadeiro nativo brasileiro, porque também era uma das coisas da época, né? Do estilo da época. Então, vamos passar aqui adiante os principais autores: Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela. Esses são os poetas que integraram o mal do século. Esse último aqui, apesar de ter morrido tão jovem também, né, o Castro Alves, ele é mais condoreiro nas suas produções. Ele já a poesia dele era libertária. Tem uma poesia dele chamada Navio Negreiro, que é justamente um emblema nessa questão da luta pela libertação dos escravos. Então, tem esse lado. Eu acho que a poesia engajada aqui é mais a poesia de Castro Alves. E aí os demais aqui de baixo são da prosa: Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, que é o principal nome. Ele teve romances urbanos, romances indianistas, né? E Manuel Antônio de Almeida. Realismo, naturalismo no Brasil. Realismo, naturalismo e parnasianismo. Alguns autores dividem esses três movimentos, outros colocam num só. Nós deixamos aqui, iremos falar. Eu digo que o naturalismo é uma vertente dentro do realismo e o parnasianismo é o realismo na poesia, porque o movimento realismo em si, ele não tem muita poesia, ele é mais um movimento em prosa. Contexto histórico: revolucionismo, socialismo, positivismo, lutas antiburguesas, segunda revolução industrial, decadência da monarquia, abolição da escravatura, república, veja aí, né? Revolta da Armada e Guerra de Canudos. Então, decadência da monarquia, república, então você já vai percebendo que quando caiu a monarquia no Brasil foi porque surgiu a República Velha. Então, e eu quero chamar a atenção aqui para as revoltas, né? Revolta da Armada, Guerra de Canudos, né? Que já no finalzinho do movimento, mas que tem também esse poder, né? De representar a ideia da época. Características: oposição ao romantismo. Então, como o romantismo era subjetivo, o realismo vai ser objetivo, vai ser objetivismo, né? Como o romantismo era o culto ao eu, né? As pessoas mergulhadas em si mesmo. Aí o realismo é não ao eu, não ao sentimentalismo, né? Veja que é uma coisa contrária à outra. Racionalismo e cientificismo, busca da verdade, retrato fiel da realidade e não mais agora idealizada, né? Concepção materialista do homem, preocupação revolucionária, atitude de combate. Aqui chamamos a atenção para a literatura denunciativa. Inclusive, na obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, aparecem uma série de personagens, pessoas do povo, assim, né? E ainda mais, dizendo da realidade que estavam vivendo, ali ao surgimento das favelas, né? O Cortiço era justamente a forma embrionária da favela. O negro foi saindo dos campos sem direito algum depois de uma vida inteira, né, de escravidão ali, e saíram. A Lei Áurea é a lei mais curta que existe na história do Brasil. É um parágrafo, né, uma frase. Então, não deram direito nenhum aos negros. Os negros saíram para inflar
periferia dos grandes centros, né? Ainda hoje é um grande problema social, né? A arte engajada, compromissada com uma realidade político-social, né? Iremos ver em todas as produções realistas essa preocupação e denúncia, né? E de arte como meio de luta político-social. Naturalismo, radicalização das concepções realistas, determinismo de raça, meio e momento, cientificismo, né? Aí, rigorosa lógica entre as causas biológicas e sociais que determinam o comportamento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas teve um estudioso que veio estudar o crânio de Lampião para descobrir justamente características biológicas de violência no crânio. Quer dizer, é mais ou menos por aí. Tudo está ligado a essa questão do determinismo, né? Despreocupação com a moral, desde que o assunto tenha interesse. Então, você vê aí que é algo ligado também a alguma coisa aos dias de hoje. Parnasianismo. Eu disse que, como o realismo é mais um movimento de prosa, o parnasianismo é a poesia no realismo. E veja só, os poetas parnasianos, eles primavam ou eles privilegiavam a forma do poema ao invés do conteúdo. Então era uma perfeição formal, seleção vocabular e a arte pela arte. Então, como o realismo em prosa é engajado, a poesia realista, ela é a arte pela arte. A poesia parnasiana é a arte pela arte, ou seja, não tem denúncia, não tem força de combate ou de luta social na poesia parnasiana. Inclusive, quando vier o modernismo, ele vai criticar justamente esses parnasianos, né? Tem um poema de Manuel Bandeira chamado Os Sapos, que é justamente chamando os parnasianos de sapos, né? Assim, e detonando toda essa ideia da época dos parnasianos. Os autores na prosa realista é o Machado de Assis, que tem uma foto dele, a Luísa Azevedo, Raul Pompeia, Adolfo Caminha, Manuel de Oliveira Paiva, Domingos Olimpo, Inglês de Souza, Antônio Salles. Os autores da poesia, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa. Esses três primeiros são os mais conhecidos e os mais lidos desse período parnasiano. Francisca Júlia Vicente de Carvalho, Bernardino Lopes. Agradeço pela atenção dispensada. Quero deixar aqui no ar minha gratidão para você que viu esse vídeo até o final e a gente deseja bons estudos. Se aprofundem alguma dúvida, estarei disposto a discutir com você mais sobre esses assuntos. Obrigado pela atenção, estamos juntos.